Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos terminando o nosso guia de estudos Provados pelo Fogo. Ao longo das últimas semanas nós vimos o que é a doutrina da prova, né? Como reagir quando somos provados, por que Deus nos submete ao teste, à prova. E hoje vamos estudar a lição 11, Esperando no Crisol. Antes de iniciar o nosso estudo, eu tenho um grande agradecimento para a Rede de TV Novo Tempo e para a Federação dos Empresários. Eles nos convidaram para participar de um programa, na verdade é um programa de entrevistas, onde foram apresentados o canal Adventismo Vivo e a editora Luz do Mundo. E quando o programa estiver pronto, editado e for transmitido ali na Novo Tempo, eu aviso para vocês aqui no canal. Mas eu quero agradecer a todos os funcionários, da Rede de TV Novo Tempo, porque encontramos muitas pessoas ali que acompanham os vídeos semanais do estudo da lição. Então, olha, o meu abraço para vocês. Eu vou colocar aqui uma foto que eu tirei com o Jair e na pessoa dele eu quero saudar todos os demais. Eu me lembro que eu falei com o Jair, o Darcy também falou que acompanha, o William, outros funcionários nos reconheceram lá e mandaram um abraço. Então, muito obrigado vocês pelo carinho, pelo apoio. Vocês estão aqui no nosso coração. Eu tenho também um outro aviso especial. Nós lançamos este livro Movendo o Braço do Altíssimo ano passado e ele ainda está em preço promocional, em preço de lançamento. Só que em outubro o valor do livro vai subir. Então, se você deseja adquiri-lo pelo preço de lançamento, aproveite o mês de setembro, ok? Você tem aí quase 30 dias, né? Você pode combinar este livro com outros livros da editora, o frete não vai aumentar muito. Se você comprar até 2 livros, você também não vai precisar de pagar o PAC, vai por impresso. Então, a editora Luz do Mundo, ela procura repassar esses livros pelo menor valor possível. Nós não somos uma entidade, uma empresa com fins lucrativos, nosso trabalho é voluntário, tudo bem? É para disponibilizar material de qualidade. E veja só os depoimentos de quem já adquiriu o livro. Vou colocar aí na tela. A Lilian Cane adquiriu o livro Movendo o Braço do Altíssimo para presentear na semana de oração da nossa igreja, em Rio de Janeiro. Chegaram rápido e bem embalados. O livro é excelente e lindo, agradou a todos. Recomendo. Não sabia que a editora Luz do Mundo era assim de forma voluntária. Para Deus, sem fins lucrativos, pois trabalha com excelência, maior valor às obras. Obrigado. E eu que agradeço, Lili, um abraço para você também. Olha, a Gisele Martins escreveu assim: maravilha, louvado seja Deus. Já comprei 2 livros, Adoração e Movendo o Braço do Altíssimo. Tem sido uma bênção. E por fim, a Síria de Oliveira mandou um feliz sábado para o canal e disse que é muito bom estudar a Bíblia através do estudo da lição da Escola Sabatina e que está na expectativa da chegada do livro Movendo o Braço do Altíssimo. Muito obrigado, Síria. Um abraço para todos vocês. Então aproveite o mês de setembro. Você entra ali, www.editoraluzdomundo.com.br e adquira o seu livro. Isso vai nos ajudar a conseguir meios para imprimir outros livros, tudo bem? Se você já tem, você pode dar de presente. Isso aqui é um ótimo presente para os anciãos da igreja, diáconos, para sortear ali no culto de oração. Então, fica a sugestão. Vamos aqui na nossa lição, esperando. Eu espero que você tenha esperado até agora o vídeo para estudarmos a lição de número 11. Os cientistas fizeram umas experiências com as crianças até a adolescência, Em que consistia a experiência? Quando as crianças eram novinhas, eles colocaram ela numa sala e disseram o seguinte: olha, aqui tem um doce. Se você esperar até 5 segundos para comer o doce, você vai ganhar outro doce. Mas se você comer o seu agora, antes de esperar, aí acabou. Aí você já teve a sua recompensa. Mas se você esperar, a sua recompensa será em dobro. E é muito interessante, eu já vi essa experiência filmada, Você ver o semblante, o rosto das crianças olhando para o doce, fazendo careta, assim, torcendo para o tempo passar mais rápido. Outros não se controlam, eles já pegam e comem o doce. E então os cientistas não pararam a experiência por aí. Eles acompanharam essas crianças até a adolescência, até a vida adulta e avaliaram como que elas reagiam na escola. Aqueles que eram mais impulsivos e aqueles que eram mais pacientes. E a lição diz que aqueles que eram mais pacientes se mostraram melhores alunos. Pareceu que a paciência indicava algo maior, algo importante no caráter humano. E é isso que vamos estudar essa semana. Domingo, o Deus da paciência. Olha
Olha o título, o Deus, né? O Deus Yahvé, ele é o Senhor dos Exércitos, ele é o Shaddai, ele é o Senhor Todo-Poderoso, ele é o Criador do céu e da terra, mas ele também é o Deus da paciência. Leia Romanos 15, 4 e 5. O que há nesses versos para nós? Romanos 15, verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. As histórias de Davi, de Elias, de Josias, de Salomão, né, de Abraão, de Caim e Abel. Todas essas histórias, elas foram escritas para quem? Para o nosso ensino. A fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, olha o esqueminha que eu fiz. Toda a Escritura foi escrita para o nosso ensino. E agora, por meio da paciência e da consolação que nós aprendemos nas histórias bíblicas, qual vai ser o objetivo final? Nós vamos ter esperança. Olha, não somos apenas nós que ficamos esperando, outras pessoas tiveram que esperar, né? Então, vou aprender com eles. E se eu tiver esperança, eu não vou desistir, eu vou prosseguir até o fim. E que Deus, diz o verso 5, nos ajude a sentir o mesmo sentimento daqueles heróis da fé, daquelas pessoas que pela paciência e pela consolação, né, tiveram esperança. Pergunta 2. Leia Salmos 27, 14, 37, 7. Leia Romanos 5. O que esses versos nos dizem sobre paciência? Salmos 27, espera pelo Senhor. Salmos 37, descansa no Senhor e espera nele. Cuidado, quinta-feira vai falar mais sobre os Salmos 37, então deixe para explorar essa passagem lá na quinta. Romanos, nos gloriamos nas tribulações. Mas que negócio é esse? A gente tem provas, né, testes, dificuldades aqui nessa vida. Qual a nossa reação? Murmurar, né, perder a paciência. Estudamos, né, que devemos ser mansos, né, misericordiosos, e aqui devemos nos gloriar. Olha, eu estou passando uma tribulação, eu vou me gloriar. Se você se gloriar, você vai vencer mais fácil. Se você reclamar, Deus vai te colocar no teste outra vez. Ó, a tribulação, ela produz perseverança, porque você falou de novo essa prova aí, Senhor, me ajude. Agora eu vou vencer. Vamos lá. Ó, tribulação produz perseverança. Como você perseverou um bom tempo, você se tornou experiente. E a experiência leva para a esperança. Veja só, a pergunta 1 termina com esperança e a pergunta 2 também chega com o resultado esperança, né? Você tem essa resposta idêntica nas duas perguntas. Então, olha, o que faz a diferença não é tanto quanto o tempo, não é tanto quanto de tempo, né, temos esperado, mas a nossa atitude enquanto esperamos. Vamos para a segunda-feira? No tempo de Deus. Pergunta 3. Leia Romanos 5, 6 e Gálatas 4, 4 e responda como o tempo passa para Deus, como Deus lida com o tempo. Ali em Gálatas 4, 4 está escrito assim: vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Então, quando o tempo se cumpriu, quando os requisitos foram preenchidos, Deus enviou Jesus para nascer no ventre de Maria. O desejado de todas as nações tem um texto muito bonito que diz que quando os ponteiros do grande relógio celestial marcaram a hora lá no céu, Cristo nasceu em Belém. Então essa é a ideia. Deus tem tudo sob o controle. No tempo exato Jesus nasceu. E Romanos capítulo 5 diz que no tempo exato Jesus morreu, até cumprindo uma profecia de Daniel, uma profecia de tempo, uma profecia que fala do tempo de forma pormenorizada. Nós até falamos na semana passada de um livro chamado A Astronomia e a Glória do Adventismo, porque o Adventismo é um movimento profético que nasce também de uma profecia de tempo, né? A profecia das 2.300 tardes e manhãs. E Jesus morre exatamente na metade da última das 70 semanas de Daniel capítulo 9. Então esses dois períodos proféticos estão interconectados. Eu tenho uma palestra aqui no canal chamada A Precisão Matemática dos Períodos Proféticos, né? E você também pode colocar o seu nome na lista de espera de um livro que nós publicamos na editora Luz do Mundo.
É um livro aprofundado que lida com a cronologia das 70 semanas e das 2.300 tardes e manhãs. O livro, infelizmente, foi um sucesso de vendas, ele já se esgotou e a segunda edição não está pronta ainda, né? Então você pode colocar o seu nome lá no site concertoeterno.com ou na editora Luz do Mundo. Nesta obra, nós analisamos esses períodos proféticos, a precisão matemática, né? Mas não só pela luz da matemática, mas avaliamos pela perspectiva da astronomia, pela perspectiva da arqueologia. Então vemos que essas profecias, elas possuem evidências do tempo perfeito fora da Bíblia. Isso nos traz fé, porque nós percebemos que Deus, ele é o Senhor do tempo. No tempo exato Jesus foi batizado, no tempo exato Jesus foi morto e no tempo exato também, olha, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Veja, a hora é chegada. Então, é uma profecia maravilhosa. A lição diz aqui, se for necessário que você revise. Se você quiser, veja o vídeo aqui no canal, um vídeo gratuito, né? A precisão matemática dos períodos proféticos, né? Agora vamos responder a pergunta 4. O que isso, que eu acabei de falar aqui desses períodos proféticos, né, das 70 semanas, das 2.300 tardes e manhãs, o que isso quer dizer sobre aprender a esperar pelas coisas no tempo de Deus? Quanto tempo durou o período das 70 semanas? Se você for pensar que cada dia representa um ano, você vai ter que fazer a seguinte conta. 70 semanas, né? Cada semana tem 7 dias, 70 vezes 7. Quanto que dá 70 vezes 7? 490 anos literais, ou 490 dias proféticos. Tudo bem. Agora, você se lembra de algum outro texto na Bíblia que fala 70 vezes 7? Ah, eu acho que você se lembra. Quando Pedro chega para Jesus e diz assim, mestre, até quando devemos perdoar o nosso próximo? Até quantas vezes? Até 7? O costume dos judeus era 3. Pedro dobrou e acrescentou mais um. O que Jesus responde para Pedro? Pedro, até 7 não, até 70 vezes 7. E 70 vezes 7 vai dar 490, justamente o período profético. O que algumas pessoas querem compreender com isso? Que Israel tinha um tempo para se arrepender. E esse tempo era de 490 anos. 490 anos estão determinados sobre o teu povo para fazer cessar a transgressão, para selar a lei e o profeta, para dar fim aos pecados, né? Então, para ungir o Santo dos Santos, uma série de eventos ali que iriam ser cumpridos. Então, Deus ele foi misericordioso com a nação de Israel. 490 anos. Ah, Tiago, mas muitas pessoas morreram nesse tempo, é verdade. Por isso que Deus só pede de nós 80 ou 90 anos de fidelidade. Você compreende? Você não precisa ser fiel por 1000 anos, 2000 anos. Você só precisa ser fiel à sua vida. Ah, mas e se isso acontecer? E se a igreja, e se Israel, né? Porque Israel ficou um tempo em apostasia. Não importa. O que importa é você. Deus só te pediu os 80. Então você tem que ser paciente e esperar os seus 80 anos. O resto, a história, Deus cuida da história, ok? Deus só te pede fidelidade por 80, 90 anos. Eu estou, por acaso, fazendo algo que esteja atrasando a resposta a uma oração que poderia ter sido respondida há muito tempo? Isso aqui é para você refletir. Vamos para a terça-feira? Davi, um exemplo prático de espera. Eu gosto demais dessa história. Eu acho que é um dos personagens com os quais eu mais me identifico. Eu gosto muito da história de Davi. Aquele jovem que estava lá cuidando das ovelhas, de repente é chamado para tocar flauta no palácio. Olha, ele foi promovido. De repente ele vira um herói de guerra ao matar Golias. E agora ele é integrado ao exército, ele vai ascendendo rapidamente, ele se torna comandante, né? Aliás, um dos generais do exército de Saul. E depois ele se torna parte da família real. Ele teve o privilégio de se casar com uma das filhas do rei e a sua casa foi livre de impostos. Veja que ascensão, que carreira que ascendeu de forma meteórica, como se diz no mundo empresarial. E agora Davi tem a promessa de que ele seria o próximo rei. De repente, ele perde tudo. Já aconteceu isso com você?
você conhece a verdade, talvez você leu o livro Grande Conflito, você decidiu se batizar, né? Você teve um problema com o sábado e você, eu quero ser fiel a Deus, aí você perde o emprego e quando você pensa agora as coisas vão acontecer, de repente parece que tudo desmorona. Esse foi o caso de Davi. Ele perdeu primeiramente o seu emprego, passou a ser perseguido por Saul, perdeu a sua esposa foi dada a outro homem, ele teve que fugir, perdeu o seu amigo Jonatas e depois perdeu quase o juízo. Ele foi lá para a terra dos filisteus, onde ele tinha, né, terra de Gate, de onde era o gigante Golias, e ele se fingiu de louco lá porque ele estava com medo de Saul. Porque Deus permitiu que todas essas coisas ruins acontecessem com Davi. Aqui que está a doutrina da prova, esse ensino bíblico que temos estudado ao longo do tempo. Deus queria ensinar que Davi não poderia se apoiar em suas realizações humanas. Davi não poderia se apoiar em algumas muletas e pensar que o sucesso poderia depender dele. Deus então retira muleta por muleta, a ponto de Davi aparentemente cair no chão. E Deus ensina a Davi que Davi deveria se apoiar unicamente em Deus, porque Deus queria um homem segundo o seu coração. Davi não estava pronto, mas Deus preparou aquele a quem ele chamou. Ele pode preparar você também. Todos. Eu li um texto na minha juventude que eu nunca esqueci. Eu acho que ele estava lá em Patriarcas e Profetas. O texto dizia assim: nós não conseguimos imaginar as realizações e feitos que Deus tem preparado para aqueles que se entregam totalmente a Deus e permitem que Deus opere em sua vida. Então, Davi fez isso. Davi foi fiel. E Davi, quando estava sendo perseguido, teve a oportunidade de matar quem? De matar o seu inimigo. Ele poderia adiantar as coisas. Ora, não era essa a promessa? Você vai ser o rei. Ora, se eu vou ser o rei, então deixa eu fazer a minha maneira, deixa eu fazer de acordo com o raciocínio humano. E ele, né, encontrou o exército de Saul acampado em um vale, e ele e Abissai vão lá, né, andando por entre as camas dos soldados, as barracas, eles vão passando, e de repente eles chegam ao lado da cama, né, da esteira onde Saul estava deitado, e eles pegam uma jarra de água e a lança de Saul. Eles sobem num morro com uma certa distância e acordam o acampamento inteiro. E ali ele mostra que ele poderia ter matado Saul, mas não matou. O que Abissai disse para Davi? Abissai fala assim: Deus entregou o teu inimigo em tuas mãos, vai lá, é agora. Você vai ser o rei. Se você matar Saul agora, ninguém gosta desse homem não, amanhã você vai ser o rei de Israel. O que Davi falou? Eu preciso esperar por Deus. Foi Deus que escolheu Saul. Eu não entendo por que eu estou sendo perseguido, eu tenho sido fiel a Deus, mas Deus escolheu Saul. E eu não vou interferir na escolha de Deus. Deus está guiando as coisas. Pare de querer tomar o volante das mãos de Deus. Essa é a sugestão que pode vir para você. Você não vê esperança nenhuma, mas você tem que confiar naquele que está dirigindo, aquele que está conduzindo a sua vida. Então, qual foi a atitude de Saul? A pergunta 6. Saul confessou o seu pecado. Pequei. E Davi, pague o Senhor, ele fala isso no verso 23, pague o Senhor a cada um a sua justiça. E Saul terminou o diálogo: bendito sejas, né, você, Davi, um homem mais nobre do que Saul. Davi poderia ter assassinado Saul e ser justificado facilmente. Afinal, fora dito a Davi que ele teria o trono. Além disso, Saul era mau. No entanto, suas ações demonstraram fé em Deus. Fé é isso. Você age não porque parece fazer sentido, mas é porque Deus prometeu. Ainda que não faça sentido, humanamente falando. Deus tem uma outra dimensão, um outro propósito. Ele tem coisas que você não consegue compreender. Davi, ele esperou em Deus um certo tempo. E quando Saul morreu, ele consulta a Deus. Senhor, devo subir? Fui convidado para ser rei, mas não de todo Israel, só de Hebrom, só da tribo de Judá. E ele sobe até Hebrom. E ele reina ali 7 anos. Tinha sido prometido a Davi reinar sobre todo Israel, mas ele aprendeu a esperar em Deus. Deus treinou Davi em um pequeno reino para que depois ele fosse rei de uma grande nação. Ele é o rei, né, a cidade de Jerusalém, a cidade de um grande rei. Então veja, talvez Deus está pondo você em
para cuidar de pequenas responsabilidades, e você fala, Senhor, eu queria tanta coisa, eu queria ser mais rico, eu queria pregar para mais pessoas, eu queria isso, eu queria aquilo, e o Senhor só me dá esse pouquinho. O que nós aprendemos na história de Davi? Espere pelo Senhor. No tempo certo, Deus levantou Davi sobre toda a nação de Israel. Davi é um exemplo prático de espera. Quarta-feira, Elias e o problema da precipitação. Elias é um dos homens mais fascinantes da Bíblia. Elias, ele orou para que não chovesse e não choveu, né, por mais de 3 anos. Elias foi alimentado de maneira sobrenatural por pássaros. Elias viu o azeite e a farinha que não se acabavam na botija da viúva. Elias ressuscita o filho da viúva. E aí Elias chama todo o povo para o Monte Sinai. Ele vê o fogo descer do céu, ele corre 23 quilômetros no escuro, na chuva, diante da carruagem de Acabe. Ele pensa, depois que ele participou da matança de mais de 950 profetas de Baal e Axera, ele pensa, agora a reforma terá um lugar, agora as coisas vão mudar. E no dia seguinte, um mensageiro acorda Elias, dizendo assim, olha, você vai morrer porque Jezabel falou que vai cortar seu pescoço hoje, né? Ela fez um juramento. E aí Elias se desespera, sai correndo até o deserto. Sabe por quê? Sabe qual que era a sensação de Elias? Quando Elias chegou lá na fenda do Monte Horebe, era o mesmo Monte Horebe onde Moisés recebeu a lei e falou com Deus. Elias tinha uma queixa contra Deus. Ele queria falar com Deus pessoalmente. Elias queria dizer assim, eu já esperei demais. E o Senhor não faz nada. Como é que Deus responde a Elias lá na fenda? Que fazes aqui, Elias? Eu não entendi. A missão estava tudo sob controle lá em Israel. Estava tudo conforme o meu plano, tudo sendo realizado no tempo exato. E você fugiu. Que fazes aqui, Elias? E Elias fala assim, Senhor, eu tenho sido zeloso pelo Deus de Israel, mas os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, e eu fiquei só e ainda procuram tirar minha vida. Deus não responde, Elias, e talvez Deus não vai te responder. Você vai ter que esperar. Deus mandou um terremoto, um fogo, um vento, aquele negócio destruidor. Ele falou, Elias, se eu quisesse, qual que é o sentido disso? Eu poderia ter destruído Acabe e Jezabel. Eu poderia ter feito tudo virar pó, mas eu não quis. Os meus propósitos são outros. Eu sou um Deus de misericórdia. Acabe e Jezabel podem se arrepender. O povo pode se arrepender. Elias não entendeu nada. Elias responde de novo, Senhor, eu tenho sido em extremo zeloso. Ele acrescenta o extremo. Mas os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Eu fiquei só e ainda querem tirar minha vida. Deus não respondeu, Elias. Deus só falou, volta. Você tem uma tríplice missão. Você vai ungir Azael, rei da Síria, você vai ungir Jeú, você vai ungir Eliseu em teu lugar. Espera pelo Senhor, é a mensagem. Meu querido irmão, será que você não tem a mesma sensação? Está tudo aí em apostasia, está toda essa calamidade, veja como está o mundo, veja quanto sofrimento, quanta destruição, e Deus não faz nada. Deus pode fazer tudo, mas está tudo sob o controle de Deus. Muitas pessoas pensam, eu acho que isso aqui era parte de... Bem, vamos seguir avante na lição. Leia Gênesis 16, Números, Juízes, Mateus e Lucas. O que fez com que esses personagens não cumprissem a vontade de Deus? Eles quiseram tomar as rédeas da carruagem quando eles desconfiaram. Olha, desconfiaram, não tiveram fé no plano de Deus. Então Abraão teve um filho com Agar. Moisés deveria falar com a rocha, ele bateu. Sansão decidiu se casar com alguém de outra fé. Quando há orientações na Bíblia, no Espírito de Profecia, para que nós não façamos isso. O casamento não é ferramenta evangelística. O casamento não é o meio de dar estudos bíblicos. A pessoa pode até se converter, mas o risco é tremendo. O casamento, mesmo de pessoas santificadas, ele é cheio de crises, cheio de problemas, porque nós temos uma natureza inclinada para o mal. Agora, quando você começa um namoro com quem não tem a mesma fé que você, ela vai querer, ou ele vai querer batizar o filho quando é bebê, e você quer batizar o filho na idade da razão, ela come alimentos que você, ou
Ela ou ele comem alimentos que você não come. Você talvez guarda o sábado e a outra pessoa não guarda dia nenhum, ou guarda domingo. Então pense, quando a criança nascer, ele ou ela vão querer colocar um brinquinho aqui na orelha e você pensa diferente. Meu amigo, sem nada disso o casamento já é muito difícil. Imagine com esses conflitos. Então não é plano de Deus que você comece o namoro com alguém que não é da sua fé. Tudo bem? É falta de fé, na verdade. E Sansão sofreu muito por isso. Tiago e João queriam receber os primeiros cargos no governo de Deus. E Tiago realmente recebeu, foi o primeiro mártir. E João foi o último. Então, essas pessoas, elas não conseguiram que a vontade de Deus se cumprisse da maneira como elas imaginavam. E elas sofreram por isso. Quinta-feira, aprendendo a ter prazer no Senhor. Qual é o conselho de Davi ao povo de Deus nessa situação? A lição nos pede para estudarmos os Salmos 37, que é um dos meus salmos preferidos. Sempre quando eu estou triste, quando as coisas dão errado, eu penso, Senhor, socorre-me. Eu vou lá e leio os Salmos 37. Vamos aqui do verso 1. Professor, o seu papel é ler, explicar e aplicar as Escrituras. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. Então você está em época de eleição e você está indignado por muitas pessoas que vão se reeleger. Não te indignes. Não te indignes por esse, por aquele empresário, por aquele vizinho, por aquele patrão. Não te indignes, né? Está tudo sob o controle de Deus. Não tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Dentro em breve como? Pode demorar 80 anos. Deus só te pede 80 anos de felicidade, pouco importa a vida dos outros, Deus só te pediu os 80, aguenta os 80, eu já estou com 35, eu já estou chegando na metade. Talvez muitos dos que me assistem aqui já têm 50, 60, 70. Meu vô, o Jairo, né? Um abraço para você, meu vô, você é um exemplo de pessoa que está trabalhando ali, já está nos 80. Então, Deus só te pede esse pouco de fidelidade. Não fique preocupado com os outros. O que está embutido aqui? A volta de Jesus. Tudo será trazido ao seu termo. Né? Verso 3, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Então, em vez de ficar olhando redes sociais, não acredito, olha, fulano de tal está nos Estados Unidos, olha, fulano de tal comprou esse carro. Não se alimente disso, não. Alimente-se da verdade. Vai ler a Bíblia, vai ler o Espírito de Profecia, né? Olha o verso 4 aqui. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso aqui vai para a pergunta 10. Vamos para o 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O que você tem que fazer primeiro? Entregar o caminho. Entrega o caminho e confia. Muita gente só diz assim, eu só confio se Ele me mostrar e não entrega o caminho coisa nenhuma. Aqui que está o ato de fé. Você entrega o caminho e confia, porque Ele vai endireitar as suas veredas. Ele vai fazer o resto. Mas primeiro você tem que entregar. Abra mão dos seus gostos, abra mão dos seus hobbies, abra mão dos seus relacionamentos que não são conforme a vontade de Deus. Abra mão e espere pelo Senhor. Olha lá, verso 6. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Talvez alguém entrou na justiça contra você, talvez alguém falou mal de você na igreja, talvez alguém manchou sua honra e sua reputação. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele vai fazer o seu direito reluzir. Ele vai fazer a sua justiça triunfar, como o sol ao meio-dia. E todos verão e reconhecerão. Talvez vai demorar um tempo. Espera pelo Senhor. Descanse no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes, não perca a paciência, certamente isso acabará mal. Uma pessoa aqui no grupo mandou uma mensagem e eu disse, lindo testemunho, ela sempre perdia a paciência, porque ela levava o pai para fazer um tratamento e os médicos nem sempre atendiam bem, e ela levou e não atenderam o pai dela, e ela teve que voltar em outro dia, e ela falou que entregou o caminho para o Senhor, ela orou, ela não perdeu a paciência. Minha querida irmã, eu não me lembro mais o seu nome, que Deus te abençoe, lindo testemunho, e que possa ser o seu também. O Senhor firma, verso 23, os passos do homem bom, e no seu caminho ele tem prazer. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. E aqui a experiência de Davi. Fui moço, o homem que aprendeu a esperar, que sofreu, que passou por tudo que uma pessoa pode passar na vida. Davi passou. Fui moço e já agora sou velho. Porém, toda a minha vida, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele não disse que o justo enriquecerá, mas ele disse que o justo não será desamparado. O justo não precisará de mendigar o pão.
Que promessa maravilhosa, meu irmão. Agora, aqui na pergunta 10. No contexto, o que significa agrada-te do Senhor? Talvez você tenha muitos desejos no seu coração, que não são desejos bons. Você quer namorar com uma pessoa, não é a pessoa da vontade de Deus. Você quer morar numa cidade, você quer ter aquela profissão, você quer cursar aquele curso, você quer ter aquele carro, você fez aqueles planos, mas às vezes não são os planos de Deus. E a lição está dizendo que você deve se agradar do que agrada a Deus. O que agrada a Deus é o seguinte: oração, estudo da Bíblia, trabalho em favor dos pobres e necessitados, trabalho missionário, levar a verdade das 3 mensagens angélicas, o evangelho eterno aos que não conhecem. Tudo isso aqui, ó, esses livros, essa mesa, né, esses equipamentos eletrônicos, tudo isso vai se queimar. Deus deu, Deus tira, fique tranquilo, Ele vai dar. Agrada-te do Senhor. Se você se agradar das coisas que Deus gosta, talvez Ele não vai te dar o que você quer, mas Ele vai te dar paz, paz que excede todo o entendimento. Ele vai te dar satisfação. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os anseios da sua alma. Meu querido irmão, eu desejei tanta coisa nessa vida. Eu não tenho tudo o que eu desejei, mas Deus satisfez todos os anseios da minha alma. Eu tenho uma família que me traz muita felicidade. Eu tenho um emprego que eu pedi ao Senhor. Eu pedi essas 2 coisas. Essa esposa eu pedi ao Senhor e eu pedi esse emprego, né? Então, eu estou muito feliz. Agora, meu querido amigo, será que você precisa se agradar das coisas que Deus se agrada e você não está nesse caminho? Quero fazer um apelo especial. Você já ouviu falar sobre a reforma de saúde? Deus, ele se agrada de que o povo dele tenha saúde. Ele quer dar saúde, mas ele também estabeleceu ali alguns princípios. São 8 remédios. E dentre esses 8 remédios, você deve praticar todos, existe um que fala sobre alimentação. E muitas pessoas, elas não querem se agradar do plano de Deus. O plano de Deus para a alimentação é que nós tenhamos uma alimentação simples, né, bem natural, pouco processada, né, pouco industrializada. Eventualmente você pode ter um ou outro item industrializado. Agora esse não é o foco. O foco não são alimentos complexos, caros. Não, esse não é o foco. São alimentos simples, frutas, grãos, sopas, cozidos, né? Você faz as coisas ali simples. Você tem muitos grãos, muitas frutas, muitas folhas. Cada dia você varia, né? Agora, meu querido irmão, eu vou te contar uma coisa. Eu só fui comer uma salada depois dos 20 anos de idade. Eu já estava na faculdade. Eu não me agradava de saladas. Frutas eu ainda comia, mas não comia tomate, pepino, não comia nada. Eu só comia feijão, arroz e carne, ou feijão, arroz e um ovo frito, ou feijão, arroz e uma batata frita. Eu vivi assim até os 20 anos. Mas eu um dia compreendi que o propósito de Deus para que nós tenhamos uma espiritualidade mais profunda, nós precisamos mudar os hábitos. E eu orei a Deus: Senhor, me ajuda, eu não gosto de comer essas coisas. Mas se é a tua vontade, eu quero ter prazer. Então, Deus me deu prazer de comer saladas. Isso é um milagre, foi um milagre na minha vida, pode ser o seu milagre. Eu pensei que eu nunca conseguiria sobreviver sem comer carne, sem comer queijo. Hoje eu e a minha esposa somos vegetarianos, né, estritos há mais de 10 anos, e eu nunca comi tão bem na minha vida, eu nunca comi tantas variedades. Eu nunca mais fiquei doente, meus queridos irmãos. Eu já peguei Covid, eu peguei dengue, né? Isso você pode contrair, mas eu tinha renite, sinusite, dor de cabeça, dor de garganta, né? Durante toda a minha infância e adolescência. Mas depois que eu procurei saber qual era a vontade de Deus para a minha saúde, para a minha alimentação, eu nunca mais fiquei doente. Uma vez eu fiquei doente, eu trabalhei muito, eu estava trabalhando para o Senhor, mas eu violei as leis de saúde e eu caí de cama. Mas fora isso, eu só tenho a agradecer, porque isso mudou a minha vida, a minha mente ficou mais espiritual, eu fiquei mais voltado para os assuntos bíblicos, e essa é a promessa, que a mente fique mais limpa. Então, meu amigo, esse é o apelo especial. Que tal você procurar se agradar daquilo que Deus agrada, em específico, né? Tem os 8 remédios, mas em específico sobre as orientações que Ele nos passou sobre alimentação, sobre saúde, né? Temos os livros Conselhos sobre Regime Alimentar, Ciência do Bom Viver, Medicina e Salvação, Conselhos sobre Saúde. Leia, instrua-se, mas o meu apelo é que você passe a praticar a reforma da saúde. Olha, agrada-se do Senhor
e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia no que o profeta escreveu e você será próspero. Segundo Crônicas 20:20. E se você já começou a reforma da saúde por influência do canal, ou quando você começar, eu quero que você poste aqui no canal nos comentários. Meu querido irmão, você não sabe como que eu tenho vontade de abraçar vocês quando vocês colocam aqueles testemunhos lindos, mas eu tenho a certeza de que um dia nós vamos nos abraçar nas mansões celestiais. Nós vamos cantar, vencemos, enfim, vencemos, pelo sangue do Cordeiro vencemos, agora estamos aqui, vamos viver para sempre, não mais vamos nos inquietar por causa daqueles que praticavam a maldade no planeta Terra, tudo ficará para trás, e Ele enxugará do seu rosto todas as lágrimas, todas as tristezas, tudo vai passar, Ele vai fazer tudo novo. Pense nisso, seja perseverante na tribulação, mantenha a esperança que o fim está próximo. Se tardar, espere-o, porque Ele não tardará. Em breve Jesus voltará. Amém.